Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de saudar a todos neste domingo de Pentecostes com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, Vento que Anima. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos este dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Curvemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Tu és a pedra angular da Tua Santa Igreja. Nós te rogamos, concede-nos Teu Santo Espírito, para que permaneçamos firmes na fé em Ti, em todas as circunstâncias da nossa vida, e demos testemunho alegre e corajoso da Tua graça e do Teu amor por toda a humanidade. Amém. E nós queremos neste momento ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã. Como não poderia deixar de ser, é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que relata a descida do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, 10 dias após a ascensão de Jesus. O texto diz: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma destas línguas de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros são da Arábia.
E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Até aqui estas palavras do livro do Atos dos Apóstolos, que narra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração: Vem Espírito Divino. Hoje nós celebramos o aniversário da Igreja Cristã. Como ouvimos na leitura bíblica de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e eles, então, a partir daquele momento, se tornam corajosos e capazes de levar o Evangelho adiante. Antes da descida do Espírito Santo, eles estavam trancados em casa com medo dos judeus. Nesse sentido, nós lembramos a promessa de Jesus Cristo sobre o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E se formos ler a continuidade do texto que acabamos de ler, de Atos dos Apóstolos, capítulo 14 até o versículo 41, assim realmente aconteceu.
Após a descida do Espírito Santo, Pedro se levanta e fala em nome de todos os discípulos e testemunha de Jesus. E naquele mesmo dia, diz o texto, foram batizadas quase 3.000 pessoas. E por isso, este dia é considerado o nascimento da Igreja de Jesus Cristo. A pergunta que se coloca é: por que motivo Jesus envia o Espírito Santo aos discípulos? Em primeiro lugar, porque os discípulos, por suas próprias forças, não teriam a capacidade de ser mensageiros da boa nova de Jesus. Isto havia ficado claro no jardim do Getsemane, quando os discípulos não conseguem vigiar e orar, mas caem no sono. Fica claro com Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Quando eles não acreditam nas mulheres, quando elas falam que Jesus ressuscitou. E Jesus conhece os seus discípulos, não somente eles, mas conhece todas as pessoas e sabe das limitações das pessoas, das fraquezas, dos medos de todos os seres humanos. Por isso, os discípulos precisam do sopro do Espírito para lançar fora o medo e para ter a capacidade de levar o Evangelho até os confins da terra. Em segundo lugar, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, nós lemos que a tarefa do Espírito Santo é ensinar todas as coisas e fazer lembrar de tudo o que Jesus tinha dito aos discípulos, aos seus seguidores. Precisamos voltar no tempo e nos colocar no lugar dos discípulos. Jesus ensinou e pregou todos os dias por cerca de 3 anos. Ele não escreveu e não entregou nenhum livro aos seus seguidores. Eles também não tinham lápis, não tinham caneta, não tinham papel para fazer anotações, gravadora, filmadora, um celular, nem pensar. Como então guardar? Como lembrar todos os ensinamentos de Jesus? Ora, não se preocupem, diz Jesus, o Espírito Santo que eu vou enviar fará vocês lembrar de tudo o que eu tenho dito a vocês. Para nós hoje é fácil, nós temos a Bíblia, a Sagrada Escritura, mas nos primórdios do cristianismo, o Novo Testamento, os evangelhos ainda não haviam sido escritos. E nós sabemos por nós mesmos o quanto nós esquecemos de coisas que nós vivemos, de coisas que nós ouvimos, não guardamos tudo na memória. Assim também era com os discípulos. Então o Espírito Santo tem essa tarefa de lembrar aos discípulos tudo que Jesus ensinou. Em terceiro lugar, nós precisamos perguntar como é que os discípulos vão levar o Evangelho até os confins da terra, se eles são pessoas com pouca instrução, que não sabem falar nas línguas dos demais povos, de todos aqueles povos que são citados no texto de Atos que acabamos de ler. Por isso, o Espírito Santo dá a capacidade de falar em outras línguas, sem precisar fazer um cursinho, sem precisar estudar, sem precisar olhar, ler e praticar outra forma de fala que não a própria língua materna. Por isso o Espírito Santo dá essa capacidade para os discípulos, para levar o Evangelho além das fronteiras do povo de Israel, para todo o mundo. Graças a isso, nós brasileiros podemos hoje ser cristãos. Por isso,
hoje em todo o globo terrestre a mensagem do Evangelho é conhecida. Por tudo isso, podemos dizer, é pela ação do Espírito Santo que nós somos cristãos, que nós cremos em Deus. Diz o reformador Martim Lutero no Catecismo Menor: creio que, por minha própria inteligência ou capacidade, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Sim, o Espírito Santo nos chama pelo Evangelho e nos mantém firmes na verdadeira fé. E assim como aconteceu com os discípulos, o Espírito Santo nos capacita, nos dá condições para levarmos a boa nova de Jesus até os confins da terra. E para esta tarefa, o Espírito Santo, como disse, nos dá capacidade. Essa tarefa não é difícil de ser cumprida. Ser sal e luz, ser mensageiro de Jesus, não é uma tarefa impossível, nem complicada e nem difícil, como disse. Vou citar alguns exemplos. Trazer nossos filhos e filhas para o batismo não é difícil. E depois cumprir a tarefa do batismo, de orar com nosso filho, nossa filha, de ensinar a ele o caminho da fé, também não é uma tarefa difícil. Ser honesto é difícil? Creio que não. Ser honesto é uma maneira de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Não concordar com a injustiça é difícil? Ou você acha difícil concordar com a injustiça? Não concordar com a injustiça também é uma forma de levar o Evangelho. Amar ao próximo, procurando sempre o seu bem, é outra forma de levar o Evangelho. Confessar nossa fé, dizendo para as pessoas: eu creio em Deus, e crer em Deus, em Jesus Cristo e no seu Santo Espírito, faz a diferença para a minha vida. É outra forma de levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. E nós poderíamos assim continuar a enumerar diversas formas através das quais nós podemos levar o Evangelho de Jesus Cristo a este mundo tão carente de Deus. E em todas estas formas, o importante é deixar o Espírito Santo de Deus agir em nosso coração, acender e fortalecer em nosso coração a chama da fé, para que possamos permanecer firmes nesta fé e sermos testemunhas de Jesus. Que assim possa ser em nossas vidas. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de luz.
para orar. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos diante de Ti em oração neste dia de Pentecostes e Te damos graças, porque Tu enviastes o Espírito Santo aos discípulos, que tiveram a coragem de abrir as portas do lugar onde estavam trancados com medo dos judeus, sair à rua, falar à multidão. Obrigado que Tu deste capacidade a eles para que pudessem levar o Teu Evangelho até os confins da terra. Nós Te agradecemos que esse Evangelho chegou através do tempo das gerações até nós. Agora é nossa responsabilidade fazer com que este Evangelho possa chegar às gerações seguintes. Hoje temos tanta facilidade em relação ao tempo em que os discípulos iniciaram esta missão. Temos todos os meios de comunicação para levar o Evangelho a todas as pessoas, mas temos também a tarefa primeira de levá-lo àqueles que estão próximos de nós, cultivar o Evangelho na nossa família, transmiti-lo aos nossos filhos e filhas, aos nossos netos, ser testemunha no lugar onde nós trabalhamos, entre aqueles com quem nós convivemos, onde nós temos o nosso círculo social. Ali devemos dar bom testemunho de Ti. Assim, ó Deus, ajuda-nos com o Teu Santo Espírito para que possamos assim proceder. Colocamos nossa vida nas Tuas mãos, orando juntos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma das formas de nós levarmos o Evangelho de Jesus Cristo a este mundo carente de Deus é estar ao lado daqueles que precisam de nós. E neste momento, em nosso país, o povo do Rio Grande do Sul precisa de nós. Faça a sua doação para essas pessoas que precisam reconstruir a sua vida, através do QR Code, da chave Pix que você está vendo aqui ao lado nesta imagem. Assim estaremos levando esperança a estas pessoas, e é isto que Deus pede de nós. E nós queremos encerrar a nossa celebração invocando sobre cada um a bênção de nosso Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar. Dá-nos tua força, vem revigorar o espírito da criatividade, força e ânimo na luta pela paz, da coragem para a solidariedade, aos sofridos que esta sociedade faz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar.
conforto e vigor, da que alcance a justiça e a liberdade, da vida nova baseada no amor. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, Criador dinâmico, vem sem demora, pelas ordens não te deixas reprimir, vivifica o nosso alento nesta hora, dá-nos dons carismas para prosseguir. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, dá clareza para nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz, que indica o alvo certo desta estrada, e ao mundo novo com certeza nos conduz.